pela grandiosa palavra do Senhor Jesus essa noite. Nós confiamos que é o Espírito de Deus que está nos conduzindo a levar a revelação através da tua palavra para o meu e o teu coração nessa noite. Irmãos, para o meu e o teu coração, o pregador, ele nunca se ausenta do poder da palavra, amém? A palavra é como uma espada afiada que corta dos dois lados, com dois fios, com dois gumes. Não é um facão cego que só corta para a igreja. Ela é uma espada afiada que começa cortando o íntimo do coração do pregador, do pastor, do preleitor, daquele que seja responsável a anunciar a verdade, para depois chegar na igreja, na vida da igreja. Eu peço graça para que essas palavras eu consiga guardar, praticar por amor com a verdade do meu ser. Eu peço que essa palavra faça a verdade em sua vida também, em nome de Jesus, amém? Deus me deu uma palavra, eu estava estudando uma outra palavra, mas Deus me deu uma palavra diferente. Lá em Josué capítulo 2, livro de Josué, temos hoje um ensinamento, uma palavra, um auxílio da parte de Deus para nos mostrar que dias que Ele quer nos ensinar, nos auxiliar nesses dias maus, amém? Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de conserto, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus vivo. E nós estamos, Josué capítulo 2, e nós estamos na presença do Todo-Poderoso para aprender em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham através do canal do YouTube ou do Facebook, em nome de Jesus, se tiver a oportunidade de estar com a Bíblia nas mãos, eu não sei se existe essa possibilidade, mas se existir, se esforce sim, abra a tua palavra e acompanhe a leitura. Deus tem algo de especial para o meu e teu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Josué, depois de Deuteronômio, antes de Juízes, louvado seja Deus, amém? O livro de Josué, capítulo 2, que todos possam, em nome de Jesus, acompanhar para a glória de Deus. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Cordeiro vivo. Deus é bom e nós queremos uma vitória pelo poder dessa palavra. Abra o teu coração, irmãos. Dê acesso ao Espírito Santo para que ele possa mexer e tocar no teu íntimo, para que o nome de Jesus possa ser glorificado, que essa palavra possa gerar no teu coração vida, em nome de Jesus. Josué, capítulo 2, versículo 1, diz a palavra do Senhor. O tema é: Josué envia 2 espias a Jericó. Amém? Versículo 1: E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-lhe aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra,
e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e os que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, pelo que vos fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minha irmã, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida respondera pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo a beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontreis os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, servindo a nós a terra. Não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser as mãos. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-lhe, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto fizera. E disseram-lhe a Josué: certamente o Senhor nos dará esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Deus é bom. Deus tem dado uma palavra diferenciada essa noite. A Bíblia nos ensina que Josué era o substituto de Moisés. Josué estava liderando a grande nação de Israel. A fama do povo de Israel estava imensa sobre toda a terra. Todos já sabiam quem era o povo de Israel pela fama do Deus de Israel. Todos já sabiam o numeroso povo que era, justamente pelo poder do nome do Deus de Israel. Deus nos céus e na terra. O nome do Senhor era realmente engrandecido pelos sinais e pelos feitos que tinham feito. O resgate do povo de Israel da terra do Egito, das mãos de Faraó, o mar vermelho se abrindo, as 10 pragas sendo lançadas, a morte dos egípcios de Faraó no mar vermelho, a caminhada pelo deserto por 40 anos, os sinais e prodígios, tudo que Deus tinha feito, o povo já conhecia a fama.
O povo estava sendo enumerado cada vez mais, a população crescia cada vez mais, os números dos israelitas se tornavam realmente grandes, e aonde aquele povo passava, realmente causava pânico. Deus estava honrando as promessas e guiando aquele povo à terra prometida, a famosa terra que mana leite e mel. Nós vemos hoje, nos dias atuais, o mesmo percurso, a mesma história, a mesma conduta. Deus Todo-Poderoso está guiando pela mão poderosa de Cristo Jesus, a sua igreja, pela mão poderosa do nosso Senhor e Salvador, a igreja amada, para um dia se encontrarmos com Ele, através do arrebatamento, ou mesmo através da morte, para que nós possamos se juntar ao Senhor na Nova Jerusalém. Aqui era a terra que mana leite e mel. Nós temos uma terra superior, formada antes da formação do planeta. Deus já tinha formado a Nova Jerusalém para os seus escolhidos. Deus já tinha formado a Terra Santa para os seus escolhidos. Deus já tinha feito aquela cidade de ouro e cristal, com o rio que emana do trono de Deus, o rio da vida. E tudo o que a gente pensa que vivemos aqui será transformado e renovado no céu. Não veremos e não teremos as mesmas circunstâncias de vida que temos aqui. Deus Todo-Poderoso tem cuidado de velar por tua palavra em todos os passos. A Bíblia fala que Josué era líder daquele povo, substituiu Moisés, e essa foi a grande ação. Sabe de uma coisa? Que um bom aluno sempre pode se tornar um bom professor. Aquele que senta para ouvir, um dia pode levantar para ensinar. Essa foi a história de Josué. A Bíblia fala que ele foi o substituto de Moisés, porque Deus o escolhera. A unção que estava em Moisés foi dada sobre a vida de Josué. E da mesma forma ele manda, como Moisés mandou contemplar com espias a terra prometida, a terra que emana leite e mel, ele manda da mesma forma 2 homens a espiar a terra de Jericó, a espiar uma cidade fortificada, uma cidade belíssima, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que tem todos os recursos da terra, os recursos naturais, os recursos de sobrevivência ali. A Bíblia fala que a cidade de Jericó era uma das cidades mais antigas em todos os tempos e era uma das cidades intransponíveis. Poucas as pessoas tentaram batalhar, porque sabia que as muralhas eram intransponíveis. As muralhas eram imensas, eram extremamente largas, cercavam toda a cidade. Para você ter uma noção, a Bíblia fala que o ato dos espias sendo mandado por Josué a analisar a terra e a cidade foi um ato de verdadeira coragem para os espias, porque aquela cidade, para entrar, tinha uma entrada somente, e aquela cidade tinha uma somente saída. Então era realmente uma ação ousada, era uma ação, uma missão perigosa. A Bíblia fala que ao obedecer o seu líder, ao obedecer os 2 espias a Josué, ao homem levantado por Deus, realmente quando você aprende a obedecer, se nós fizermos a conjectura que Josué representa Jesus hoje, que Deus tinha prometido a terra prometida pela liderança de Josué ao povo de Israel, da mesma forma Deus prometeu a Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, salvar a sua igreja amada. Da mesma forma, se a gente se propõe a obedecer a Jesus Cristo nessas missões difíceis, nessas tarefas difíceis, irmãos, ser crente não é fácil, irmãos. Se alguém está pregando o evangelho barato para você, que crente é só vitória, crente é só alegria, crente é só riso, crente é só conquista, só prosperidade, é só o melhor da terra, olha, não se iluda não. Não é esse o evangelho pregado na Bíblia, não. Não é esse o evangelho expresso pela palavra de Deus, não. Não é esse o evangelho que Cristo nos deu de exemplo, não. O testemunho, a vida, o propósito de Jesus sobre a face da terra justamente foi obedecer ao seu Pai. E a obediência é o segredo da vitória. A obediência é o segredo de andar em comunhão com Deus. Glória a Deus. Aqueles homens decidiram obedecer.
E quando entraram pela terra, repara, quando entraram na cidade de Jericó, que começaram a analisar e espiar, eles viram todos os recursos, mas eles procuraram a se abrigar, porque aquela terra era protegida, a cidade era protegida. Aqueles homens eram homens de batalha, homens de guerra, não eram pessoas qualquer. Eles entraram e notaram que realmente eles eram de estrangeiro, e muitos já tinham percebido que eles não eram dali. Todos já estavam com medo, porque antes da virada, antes da margem, do outro lado da margem do Jordão, a fama daquele povo já estava realmente grande. A fama daquele povo já estava realmente espalhada. Uma grande multidão de milhões de pessoas já estavam do outro lado do Jordão. Aquele povo já estava com as pernas balançando. O pavor já tinha dominado. Eita Deus, meu Deus. Quando o povo do Senhor chega, as trevas abalam. Quando o povo obediente do Senhor anda em ordem unida, em uma comunhão, anda com a certeza de estar sendo um verdadeiro adorador, andando na presença do Senhor em espírito e em verdade, o diabo treme as pernas. As trevas, os demônios balançam as pernas, porque a presença do Altíssimo é a nossa força, é a nossa referência, é a nossa torre forte. Ele nunca nos deixa só, da mesma forma que ele falou para Moisés, ele falou para Josué: ei, não temas, eu serei contigo. Eu serei contigo. Da mesma forma o Senhor Jesus fala para nós hoje. Não temos as batalhas que enfrentam. E não são poucas, irmãos. As perseguições são intensas. As provações são intensas. A luta espiritual é intensa. Sabe, o diabo tenta enfatizar toda a sua história. Você tem que viver pela fé. E muitas das vezes é complicado. Às vezes nós erramos e falhamos, e o inimigo está prontificado em encontrar nossas falhas e erros. É a graça e a misericórdia do Senhor Jesus que nos mantém, nos sustém. É o nosso intercessor, o Espírito de Deus, que intercede por nós, para que nós não venhamos sucumbir ao erro, ao pecado, e sermos conduzidos ao inferno. É a misericórdia de Deus. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para andarmos com fidelidade ao Senhor. Aqueles homens decidiram andar com fidelidade ao Senhor, obedecendo a Josué. E quando eles se viram enrascados, que notaram que eles eram estrangeiros, que já assimilaram que eles poderiam ser do povo de Israel, que tinha cruzado o Jordão, eles entraram em pânico e refugiaram-se na casa de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher, ela morava em cima das muralhas. As muralhas eram tão largas e tão fortificadas, elas eram tão poderosas, que existiam casas em cima das muralhas. Eles entraram na casa dessa mulher, mas essa mulher não era uma mulher qualquer. Essa mulher era uma mulher já afamada. Era uma mulher que era conhecida. Os homens já frequentavam. A Bíblia fala que essa mulher, chamada Raabe, era uma mulher que morava com pai, mãe e irmãos naquela casa. Mas ela era uma prostituta. Jesus Cristo realmente veio buscar e salvar quem se arrepende. Jesus Cristo realmente não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo realmente acolhe nos braços a todos quantos estão vivendo uma vida de promiscuidade, pecados e erros. A todos quantos estão entrelaçados em trevas, vivendo realmente aprisionados, vivendo realmente nas trevas, perdidos, sem rumo. Aquela mulher não tinha expectativas, e mesmo sem expectativas, vivendo uma vida de imoralidade sexual, vivendo uma vida reprovada por Deus, reprovada pela sociedade. Ela ouviu falar do Deus Todo-Poderoso. Ela ouviu falar. E quando o homem e a mulher ouvem falar verdadeiramente de Deus em tempos de guerra, ouve falar do Deus Todo-Poderoso em tempos de guerra, ele realmente toma uma ação, ele toma uma atitude. Ele conhece a fama, ela conhecia a fama. Responde para mim. Quem hoje em nossa nação nunca ouviu falar do nome poderoso de Jesus Cristo? Quem hoje em nossa nação e em nosso mundo nunca ouviu falar do nome do nosso Deus Todo-Poderoso?
Os homens apregou. As palavras de Deus ecoam nos quatro cantos da terra. A palavra de Deus ela está sendo espalhada e é a que mais cresce. O poder do Evangelho de Cristo Jesus é o mais poderoso que evoluiu e cresce até os dias atuais. Nações e nações, países e países, línguas e línguas, pessoas de todos os cantos da face da terra já ouviram falar da fama poderosa de Jesus Cristo, que Ele veio ao mundo e morreu por nossos pecados. Ele veio ao mundo e a morte na cruz nos deu a esperança da vida eterna. Ele veio se apropriar das nossas maldições. Ele veio se apropriar das minhas dores. Ele veio se apropriar das minhas enfermidades. Ele veio se apropriar dos meus pecados e erros, para que nós possamos ter a esperança de viver a vida com Cristo eternamente nos céus. Nós confiamos na graça do Senhor. Aquela fama, ela abrangeu toda a cidade de Jericó. Aquela cidade fortificada, numerosa, com grandes soldados hábeis, que sempre se gabaram de nunca ninguém ter conseguido invadir as muralhas, as fortalezas da cidade. Eles sempre se deram bem nas batalhas, sempre ganharam as batalhas. Mas quando ouviu falar de Jesus, viu que a sua fortaleza era nada. Quando ouviu falar das poderosas mãos de Deus, que atuou e o mar vermelho abriu e engoliu a fortaleza do Egito, eles entenderam: peraí, esse daí é um Deus, não só nos céus, mas também na terra. Aleluia, meu Deus. A ave, a prostituta, ela abrigou aqueles dois homens, os dois espias enviados por Josué. Existem às vezes, irmãos, missões tão difíceis, tão complicadas, que Deus, Ele abre refúgio para que você não seja pego pelo inimigo. Aleluia. Que Deus, Ele usa até as pessoas que não estão na presença para te dar respaldo. É verdade. Usa até pessoas que aos nossos olhos são inimigas, e mesmo assim é Deus que toca no coração e mostra o poder e a ação, para que toda a ação de glória seja dada ao nome dEle, para que nós possamos entender que nada vem de nós, nada depende de nós. Não temos habilidades, não temos nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de poder, se não for dado pelo Senhor. É o Senhor que abre porta onde não tem porta. Ele que realiza com o poder das tuas poderosas mãos sinais para mostrar o quanto nos ama. Aleluia. Aquela mulher, ela guardou, escondeu os dois espias, porque ela já ouviu falar, que já denunciaram ao rei. Levou ao rei. E sabe que o que mais tem é pessoas no mundo tentando encontrar as suas falhas, calculando e observando como nuvens os seus passos. Sabe que você, como cristão, é rodeado por uma nuvem de testemunhas. E qualquer vacilo, qualquer passo em falso, qualquer erro, qualquer fala, qualquer ação, o diabo ele quer se apoderar da situação. O papel do inimigo é matar, roubar e destruir. Ele não vai perder a oportunidade se você vacilar. É só a graça do Senhor, é só a misericórdia do Senhor, é só o poder beneficente do Senhor. A Bíblia fala que Deus tocou no coração daquela mulher, mesmo sendo uma mulher que vivia uma vida imoral. Deus alcançou o coração daquela mulher. Repara que quando Deus age, não tem porta fechada que fique. Quando Deus age, não tem coração duro que permaneça. Deus tem o poder de reformular. Eu costumo dizer que Deus ele é poderoso em estratégias para realmente manipular a situação em favor dos seus filhos. Não se preocupe pelo que você está passando. Não se preocupe, parece que não tem saída, parece que está cercado. Eles estavam na cidade do inimigo, dentro de Jericó. Aos olhos humanos eles estavam perdidos. Denunciaram eles para o rei. Imagina os soldados indo lá à porta, o rei indo lá à porta. A movimentação formulou-se realmente uma situação de batalha, de morte para eles. E Deus toca no coração daquela prostituta, e ela dá respaldo. Não, vieram sim, mentiu. Mas quando eu fechei a porta, que acabou o movimento, que fechou-se o tempo da casa aberta, eles saíram. Eu não sei para onde eles foram. Eu nem sabia quem eram eles.
Às vezes Deus formula estratégia para que nós possamos realmente vencer a batalha. Glória a Deus. E não só a estratégia em teu favor, mas em favor daqueles que querem chamar a atenção de Deus. Aleluia. Repara que a prostituta, sem perspectivas de futuro, sabendo que via uma batalha, uma guerra feroz e a morte era certa, ela correu atrás de quem realmente poderia lhe dar a vida. Ela decidiu andar em favor do que sentiu no coração. Ela decidiu andar em favor do querer de Deus. Ela se refugiou, ela pediu uma briga ao Senhor, ela pediu a graça ao Senhor, ela pediu a misericórdia do Senhor, ela pediu a beneficência do Senhor. O que você tem feito para chamar a atenção do Senhor? Porque às vezes as nossas obras são más, irmãos. Essa palavra serve para o cristão e serve para a pessoa do mundo. Porque essa mulher não tinha nada de Deus, ela não tinha herança de Deus, mas ela se tornou uma peça fundamental no futuro. A descendência, a origem dela, chegou até a raiz de Davi, a árvore genealógica de Davi, Glória a Deus. a descendência de Jesus. Olha só como a história dessa mulher mudou a história da Bíblia. É mais profundo do que a gente pensa, é mais importante do que a gente pensa. Deus, ele usa aquele que não tem capacidade para ser. Deus usa aqueles humildes para realmente se mostrar os grandes. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Verdade. Aquela mulher abriga aqueles dois homens, esconde eles no telhado, joga um monte de tubos de fio, de lã, de linhos, esconde, camufla eles no telhado, os dois. Eita Deus. Os soldados indagam, perguntam, investigam. Eu imagino que não foi tão sutil. Tira eles para fora. Não foi. Eu imagino que o ato, a expressão, a forma de se falar amedrontada. Era soldados procurando inimigos na cidade. Verdade. E mesmo assim ela decidiu arriscar a vida dela, do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs, de toda a família dela, para realmente decidir tomar parte tomar parte do lado certo da guerra. Aleluia. Às vezes você está do lado errado da guerra, está perdendo, está apanhando, está chorando, está toda destruída, mas não quer tomar uma ação para mudar. Não quer tomar uma ação para mudar. Quantas pessoas a gente conhece que vivem uma vida de destruição no fundo do poço? Você mostra o caminho, mostra a verdade, mostra a vida. Olha, Jesus Cristo pode dar solução na sua vida. Vá lá para a igreja, vá se alegrar com os louvores, vai receber uma oração, vai ouvir o poder da palavra de Deus, abra o coração para o Espírito Santo trabalhar no teu sentimento, se renda aos pés do Senhor e Salvador Jesus. Ele vai mudar a sua vida. Aceite Ele como Senhor e Salvador, declare Ele perante a humanidade, confia nele. A partir desse momento a tua vida está guardada debaixo das poderosas mãos de Deus. Aleluia. Essa foi a verdade de Raabe. Aqueles homens foram manipulados por ela. Olha, eles passaram aqui, mas já foram embora. Corre atrás, quem sabe vocês pegam. Manipulou. Os soldados correram ao léu. Vamos a caminho de Jordão, eles vieram de lá. Vamos correr que nós vamos pegar. E ela deu outra instrução para eles. Olha, se sobem para o monte ali, se escondem por 3 dias. Eles vão voltar. Quando voltar, e vocês vão observar. Quando eles voltar, vocês voltam e pegam o caminho de casa para vocês. Volta para o povo de vocês. Mas olha uma coisa, eu lhe falo. Usa de beneficência comigo. Usa de misericórdia comigo. Usa de amor comigo. E não só comigo, porque eu obriguei vocês dentro da minha casa. Na minha casa tem meu pai, na minha casa tem minha mãe, tem os meus irmãos, as minhas irmãs. Cuida da minha família. Faz um pacto comigo. Faz uma aliança comigo. Olha só, quem pediu essa aliança foi uma prostituta. Quem pediu o socorro foi uma prostituta. Quantos filhos pródigos estão vivendo aí fora? Deus está com as portas abertas. A porta da salvação, da graça está aberta. Os braços com amor estão abertos. Deus está prontificado a mudar a vida. Mas Ele espera que o filho pródigo volte e tome uma ação. Se nós pegarmos a palavra do filho pródigo, o pai não correu na cidade para buscar um filho que vivia uma vida devastadora nos pecados e nos erros.
uma vida dissoluta, como diz a Bíblia. Deus esperou, o pai esperou na casa, recebeu gostoso, abraçou, beijou, trocou a roupa, anel, sapatos, fez uma grande festa, mas não foi buscar o filho no mundo. A oportunidade é dada, mas a ação é do mundo, é do homem que está no mundo para chamar a atenção de Deus. Aquela mulher pediu: cuida de mim, cuida da minha família, faz um pacto comigo. Eu usei de beneficência por vocês, eu usei de benevolência por vocês, eu ajudei vocês. Olha só, se não fosse a minha ação, talvez vocês estariam mortos. Me ajuda. Eu sei que a fama do Deus de vocês é muito além, e não é só eu que já sei, a cidade inteira sabe. Sabe que Deus, para te dar vitória, Ele tem o poder de aterrorizar os demônios. Ele tem o poder de aterrorizar, causar pânico no diabo. Aleluia, Deus. Quando a fama de Deus, ela se espalha sobre a face da terra, que Ele vai te honrar, o diabo se levanta de tudo quanto é jeito, mas ele sabe que não tem jeito, as pernas balançam. Ali não dá mais, o homem é fiel, ali não dá mais, a mulher é fiel. Não dá mais, o Espírito de Deus está guiando os passos dele. Não dá mais de estar abrigado debaixo das asas do Onipotente. Não dá mais de estar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Não dá mais, ele vive e pratica o poder daquela palavra. Não dá mais, os passos dele mudaram. Não dá mais, morreu para o mundo, está vivendo uma nova vida em Cristo. Não dá mais, aquele não dá para se tocar. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ela queria justamente isso, ela queria justamente essa aliança, ela queria esse conserto. Era um conserto social, psicológico, emocional, era um conserto espiritual, era um conserto ético, era um conserto aprovado pela sociedade, aprovado por Deus, era uma mudança de vida. O que Cristo espera para a vida do homem é justamente a mudança de vida. Ele está vivendo em trevas, açoitado por demônios, vivendo perturbado, vivendo em miséria, em doença, vivendo depressivo, vivendo perdendo 24 horas, e Jesus está prontificado para cuidar, para transformar, para realmente modelar a vida do homem, botar a paz no coração que nunca teve, botar a alegria no coração que nunca teve. É o Espírito de Deus que quer cuidar. Eles fizeram um pacto com ela. Pois bem, vamos fazer essa aliança. Nós se desobrigaremos desse juramento se você não colocar aqui um cordão de escarlate na janela, provando qual é a casa, e que todos no dia da batalha, todos no dia do confronto, todos no dia da guerra, possam estar na tua casa. Pai, mãe, irmãos, irmãs, você, todos. Porque se alguém estiver fora da casa no dia da guerra, nós não temos culpa da morte. Não estaremos sobre nós o teu sangue. Quantas guerras espirituais estão acontecendo e as pessoas estão fora da casa? Quantas batalhas estão acontecendo e as pessoas estão fora da presença? Quantas lutas estão acontecendo e as pessoas estão fora do abrigo? Quantas pessoas já perderam a cobertura do cordão, a cobertura do sangue escarlate, do sangue vermelho, do sangue de Jesus, do sangue precioso? Aleluia. Quantas pessoas já romperam a aliança? No momento da batalha eles se abrigaram na casa, no momento da batalha eles estavam refugiados, no momento da batalha estavam obedecendo, no momento da batalha estavam com temor, no momento da batalha estavam focados na aliança, no conserto do que ela já tinha feito com eles. Glória a Deus. Ela formulou uma estratégia, jogou uma corda, desce pela muralha, vai por ali, explica. Eles fizeram o que foi feito. Eles obedeceram, confiaram um no outro. Verdade. Irmãos, o homem e a mulher, quando se encontra verdadeiramente com Deus, suas palavras sendo obedientes, sendo verdadeiros, sinceros com Deus, as suas palavras são dignas de confiança. Aleluia. As suas palavras são dignas de aceitação. Porque o homem, quando tem a presença do Espírito de Deus, que nasceu novamente da água e do Espírito, que tem uma vida modelada, que Cristo vive nele, não o mundo mais. Você pode realmente confiar, fazer aliança, pacto, porque Deus une. A Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado nos céus. Verdade,
O que é desligado da terra também é desligado dos céus. Quantas pessoas perderam as palavras? Quantas pessoas já fizeram concerto? Quantas pessoas fizeram aliança com o Senhor? Quantas pessoas juraram, choraram, se emocionaram? Quantas pessoas prometeram para si mesmo? Entra ano e sai ano e fala: não, esse ano eu volto para a casa do Senhor, não volta mais. Não, a partir do mês que vem eu realmente tenho que voltar, não volta mais. Não, se minha vida, se eu perder esse emprego, ou se eu ganhar um novo emprego, se eu começar esse novo casamento, ou se eu perder esse casamento, se eu conquistar ou deixar de conquistar, se a minha empresa fizer ou deixar de fazer, todo mundo dá sempre uma desculpa junto ao tempo, mas não consegue mais reformular a aliança com Deus, não consegue mais entrar num concerto eterno com Deus, não consegue mais honrar a sua palavra, a sua vida com Deus. O Espírito Santo está cobrando, está cobrando, está cobrando. Foi lido hoje aqui pela nossa irmãzinha Alice, sobre os frutos da carne. Quantas pessoas estão aprisionadas e às vezes dentro da igreja. Os frutos da carne dominaram. Parece que o pecado entrou no mundo cristão. O pecado está introduzido na santidade da igreja. E não dá para, da mesma fonte, do mesmo manancial, jorrar 2 tipos de água. Ou você está lavado e remido no sangue do Cordeiro, com aliança com o Senhor. Ou você honra a presença do teu nome escrito no livro da vida. Ou você glorifica e obedece o Espírito Santo de Deus que mora no teu coração. Ou você fortalece o Espírito Santo, ou você é derrubado pela carne. Ou você é derrubado pela influência do mundo. Ou você é derrubado pela má influência dos amigos, pelos maus conselhos dos amigos. Ou os teus olhos te traem pela mídia. Ou os teus sentimentos se tornam o alvo principal e você acaba perdendo a comunhão com Deus. Quantas vezes nós olhamos para si e falamos: perdemos a graça? Quantas vezes olhamos para si e falamos: Deus, tenha misericórdia, me fortaleça novamente, me levanta novamente, tenha compaixão da minha alma novamente, não deixe que eu pereça. Porque uma parte da leitura dela diz que aqueles que praticam, os tais que praticam as obras da carne, aqueles que investem na carne, que semeiam na carne, vão colher corrupção. E os tais que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus, não entrarão no reino dos céus, não serão tidos filhos de Deus, realmente não entrarão no seio de Abraão, não viverão o que Deus tem prometido e formulado, projetado para as nossas vidas na eternidade. A presença do Senhor, ela é verdade, ela é certeira. As coisas do Senhor se ensinam não. Se você tem dificuldade, se vive no erro, no pecado, irmãos, porque pecamos, não tem um só que não peque. Mas peça graça ao Senhor para que você consiga lutar contra o pecado. Peça força ao Senhor para que você consiga romper com a carne, fortalecer o Espírito, vencer essa situação. Peça ajuda, a misericórdia de Deus para que você honre essa aliança, para que esteja embaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. Ela decidiu honrar a aliança. Ela decidiu obedecer, eles desceram, ela atou mais do que depressa o cordão escarlate na janela. Eu imagino ela falando com o pai, com a mãe, com os irmãos: olha, a situação vai ficar difícil. O Deus dos céus que guia aquele povo vai invadir Jericó, e vou falar uma coisa: não vai ficar pedra sobre pedra. Eles vão derrubar essa muralha que nunca foi derrubada. Eles vão vencer esse povo que nunca foi vencido. Eles vão conquistar essa terra que nunca foi conquistada. Eles vão derrubar o rei, o exército. Eles vão destruir o ego, vão matar todos a fio de espada. Que nós possamos, olha só, a aliança que foi feita, que nós possamos honrar. Nós estamos agora debaixo das proteções do Deus Todo-Poderoso. Porque o sangue que foi ligado aqui também foi ligado na presença de Deus. Eles vão de honrar, porque o Deus fiel, Todo-Poderoso dos céus é sobre a vida deles. E a partir de agora, as nossas vidas dependem dessa aliança.
Vamos obedecer e ficar na casa. Irmãos, eu digo mesmo aos que estão nos dias atuais, não importa o teu passado, não importa a situação, aquela mulher vivia da imoralidade sexual, vivia a vida dela como prostituta, ganhando a vida vendendo o corpo, que é uma coisa mais destrutiva para o emocional, para o psicológico, para a autoestima da pessoa, do que viver vendendo o corpo para sobreviver. Para sustentar os familiares, ela vendia o corpo. Imagina a fama, imagina o psicológico, o emocional daquela mulher como era. Mesmo assim, Deus não olhou para nenhum quesito dos pecados e dos erros dela, mas olhou para a verdade, olhou realmente para a sinceridade do coração, para o pedido de socorro, e honrou uma aliança poderosa feita nos céus, porque aquela aliança não foi feita só entre aqueles dois espias e ela. Aquela aliança foi assinada nos céus pelo próprio Deus. Aquela aliança, eu imagino que foi vista por Jesus. O Espírito de Deus estava lá olhando aquela aliança. Deus dos céus olhou assim, assina embaixo. Pode estar firme aí. Essa mulher vai fazer parte de um projeto para ela. A família dela, os filhos dela, os pais dela. Não se preocupe, vou cuidar. A partir de agora, ela está fazendo parte do povo de Israel. Sabe qual foi o resultado dessa família? Sabe qual foi o resultado dessa história? Sabe qual foi o resultado dessa aliança? A Bíblia fala que houve sim ação benevolente daquela mulher. Os dois espias escaparam de todos os soldados que estavam perseguindo eles para matá-lo. E a Bíblia fala que quando eles chegaram à presença de Josué, relataram tudo o que aconteceu. O próprio Josué, cheio da graça, liderando aquele povo, assinou embaixo o acordo e deu a ordem aos soldados: ninguém ataca, destroem tudo, porque Deus assim mandou. Mas Raabe e a sua família, a partir de agora, vai morar, vai habitar, vai viver no meio de nós. A partir de agora, ela já não é mais uma criatura, mas ela vai ser filha de Deus. Ela está sendo enxertada na videira verdadeira. A partir de agora, a mão poderosa de Deus está também guardando e protegendo a vida dela e da família dela. É o Espírito de Deus que encheu Josué e fez todo o exército liderado por ele honrar aquele pacto de aliança. Olha só, Jesus fez uma aliança com o Senhor Deus. Eu vou morrer na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. E todos aqueles que vieram a mim, olha só, não vai só vir a mim, vai morar comigo no meio do povo escolhido lá na eternidade. É a mesma aliança que Raabe fez e foi morar no meio do povo de Israel, guardada pelo Deus Todo-Poderoso, obedecendo a Josué como líder. É a mesma aliança do povo dos dias atuais. Fez aliança com o Senhor Jesus. E nós seremos guardados na cidade celestial, protegidos pelo nosso próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem velado, protegido, guardado. Tem sentido a bênção do Senhor. Então, valorize o teu nome escrito no livro da vida. Valorize a presença do Espírito Santo na sua vida. Luta contra a carne. Vença a carne em nome de Jesus. Que essa palavra, como disse eu no começo da pregação, sendo uma espada de dois gumes, sirva para a minha vida, sirva para a sua vida, para que nós possamos honrar cada vez mais, agradecer cada vez mais, glorificar cada vez mais, andar cada vez mais com verdade e sinceridade na presença do Senhor, para que um dia possamos estar refugiados no meio do povo escolhido na casa do Senhor. Amém. Na glória dos céus, na presença de Jesus Cristo. É uma aliança, irmãos, eterna. Deus não quer um relacionamento qualquer. A Raabe habitou no meio daquele povo até o fim dos seus dias. Deus quer uma aliança contigo, não só de minutos, não só de um culto. Deus quer uma aliança contigo não só de uma semana, não só de um mês, não só de um ano. As pessoas não estão conseguindo nem chegar a um ano mais na presença do Senhor. Pessoas estão aceitando Jesus, frequentando 2, 3 meses, estão saindo da igreja. Chegam cheios de alegrias, todas emocionadas, chorando. Agora vou ficar, agora estou firme, agora estou bem, cheio de fé, agora Deus isso, Deus aquilo.
2 meses estão desviando novamente. Honre em nome de Jesus a aliança. Honre em nome de Jesus o conserto. Honre em nome de Jesus a sua vida com Deus. Para a glória do Senhor Jesus. É o que eu lhe peço. Que a graça do Senhor possa te alcançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Que o Senhor possa alcançar o teu coração. E que o nome de Jesus possa ser glorificado na sua vida. Em nome de Jesus.